Em pronunciamento por meio das redes sociais, o senador Marcos Rogério apontou as falhas na narrativa apresentada pelo comando da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador mostrou inconsistências no depoimento dos irmãos Miranda e disse: as informações prestadas pela empresa Precisa Medicamentos à CPI têm indicativos de serem bastante consistentes. De acordo com o empresário, os irmãos Miranda teriam mentido e muito à comissão. Por isso é preciso apurar tudo para que tenhamos, ao final, uma conclusão segura sobre todos os fatos. Queremos que tudo venha à luz da verdade. O senador mostrou como o hábito de aceitar narrativas que prejudiquem o governo afeta a imagem da CPI e do próprio Senado. Marcos Rogério disse: se isso se confirmar, estaremos, mais uma vez, diante de uma situação vexatória para a CPI. Mais uma vez, o assodamento do G7 coloca a comissão em uma situação embaraçosa. Na ânsia de prejudicar o governo do presidente Jair Bolsonaro, antecipando a eleição de 2022, termina gerando factoides que duram pouco. De qualquer forma, uma coisa é certa: enquanto se nega a investigar casos bem flagrantes de corrupção e foca somente o governo federal, está servindo para atestar a lisura dos atos da gestão Bolsonaro. O senador criticou os colegas por blindarem governadores e prefeitos e se recusarem a investigar corrupção nos estados. Não há, de nossa parte, qualquer esforço para investigar corrupção. Muito pelo contrário, quanto mais se investiga, mais o Brasil vê que está diante de um governo bem diferente daqueles da esquerda que governou o Brasil por 16 anos. Nele, sim, bilhões foram desviados dos cofres da União. A verdade sempre prevalece. Ademais, o parlamentar foi enfático ao rebater Omar Aziz. O presidente de uma CPI deve ser uma pessoa imparcial, capaz de manter o equilíbrio e chamar a racionalidade nos momentos em que os ânimos se exaltam. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo nesta CPI. O presidente tem se achado o todo-poderoso da CPI. Muitas vezes, o elemento que conduz a CPI a um ambiente mais tóxico é justamente de quem deveria baixar a temperatura. No ensejo, ele complementou: ali dentro impera o desrespeito, os maus-tratos, abuso de autoridade, excesso de poder, falta de respeito pelas pessoas. Esse não é o ambiente mais adequado para uma CPI. O senador também compartilhou vídeos com trechos de sessões que mostram o destempero do comando da CPI e comentou: após áudio exibido por Luiz Dominguete, colocando em xeque acusações de Luiz Miranda, o relator se exalta, contesta o depoimento, ataca a Polícia Federal e, em seguida, a oposição pede a prisão do depoente. Pelo visto, a oitiva só vale até o momento em que confirma as narrativas. Assista. As informações prestadas pela empresa Precisa Medicamentos à CPI têm indicativos de serem bastante consistentes. O empresário afirma de maneira contundente que os irmãos Miranda mentiram e mentiram muito à comissão. É claro que é preciso apurar tudo para que tenhamos, ao final, uma conclusão segura sobre todos os fatos. Queremos que tudo venha à luz da verdade. Segundo a empresa, o invoice que o servidor disse ter recebido dia 18 de março somente foi enviado por ela ao Ministério da Saúde no dia 22, uma segunda-feira, ou seja, 2 dias depois dos irmãos Miranda terem estado com o presidente da República. Isso leva a crer que falaram com o presidente sobre supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin sem lastro em qualquer documento. Ou seja, quando sequer existiam os erros formais no invoice. Se isso realmente se confirmar, estaremos mais uma vez diante de uma situação vexatória para a CPI. Mais uma vez, o assodamento do G7 coloca a comissão em uma situação embaraçosa. Na ânsia de prejudicar o governo do presidente Bolsonaro, antecipando as eleições de 2022, terminam gerando factoides, que duram pouco. De qualquer forma, uma coisa é certa: enquanto a CPI se nega a investigar casos bem flagrantes de corrupção e foca somente o governo federal, está servindo para atestar a lisura dos atos da gestão Bolsonaro. E mesmo que haja alguma eventual irregularidade diante da imensidão da estrutura administrativa federal, não há de nossa parte ou do Planalto
qualquer esforço para impedir que haja investigação. Muito pelo contrário. Enquanto mais se investiga, mais o Brasil vê que está diante de um governo bem diferente daqueles da esquerda, que governou o país por 16 anos. Nele, sim, bilhões foram desviados dos cofres da União. Vamos seguir trabalhando e enfrentando todas as narrativas precipitadas e mentirosas que vemos ser engendradas a cada dia. A verdade sempre prevalece. Os bons agentes públicos não temem a qualquer investigação séria e coerente. Reafirmo, portanto, nossa disposição de que todas as suspeitas de irregularidades sejam investigadas sem seletividade. Qualquer indício de corrupção deve ser investigado, inclusive no Ministério da Saúde. Esse tipo de investigação, repito, se feita sem pré-julgamentos e com absoluta seriedade, contribuirá com o governo para afastar de toda a atividade pública quaisquer agentes suspeitos que queiram se beneficiar dos negócios públicos com qualquer tipo de intermediação. É evidente que queremos também investigar o processo de aplicação de todos os bilhões de reais que o governo federal enviou aos estados e municípios para o combate à pandemia, inclusive no consórcio Nordeste, onde já há crime absolutamente caracterizado: compra feita, pagamento antecipado, sem entrega, desvio de milhões de reais. Essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial do artigo 342. Com base em que o senhor fala isso? Tem que dar voz, prisão a esse depoente. Com base em que o senhor fala isso? Foi feita aqui uma acusação em relação ao depoente do dia de hoje, deixando no ar suspeição. Eu queria fazer um registro que o depoente está aqui em razão de notícias que foram veiculadas e a convocação dele foi feita pelos senadores Alessandro, Humberto, Renan e Randolph. Não foi a base do governo que convocou o senhor Luiz Paulo. Nós acabamos de interrogar um depoente que, surpreendentemente, traz um vídeo, um áudio contando ou historiando, narrando algumas mazelas que, porventura, poderiam envolver o deputado Luiz Miranda, que esteve aqui na semana passada. Em nome de quê? Do mesmo propósito que a Polícia Federal abriu a investigação ontem? Eu não quero conhecer a verdade, em nome não. do mesmo propósito que o proprietário da Precisa entrou com um pedido diretamente no gabinete do Supremo para burlar o Supremo Tribunal Federal? Essa CPI não vai aceitar esse tipo de coisa. Presidente, Não é possível, senhor presidente. eu peço levar a palavra, porque o que está acontecendo aqui é de uma gravidade sem tamanho. Primeiro, o relator faz uma acusação gravíssima contra uma instituição da República chamada Polícia Federal. Vossa Excelência, respeite a própria fala. Contra o governo. Vossa Excelência fez acusação contra a Polícia Federal. Que é um tumultuador. Vossa Excelência está dizendo que a Polícia Federal está sendo utilizada politicamente. Para garantir impunidade para quem Vossa fez isso no Excelência está Brasil. acusando a Polícia Federal. Não vai ter impunidade. Não cabe. Vossa Excelência teme o que da Polícia Federal? Impunidade. Vossa Pode garantir Excelência, a palavra Vossa aqui. Excelência, presidente. Presidente, retome a palavra. O relator fez uma lista. O relator fez uma lista. O relator fez uma lista de investigados para vender manchete de jornal. Agora está sendo vítima dela. Por quê? Porque aí vai no Supremo e não precisa ir no Supremo, não. Pode vir aqui, sentar naquela cadeira e simplesmente olhar para o presidente e falar assim: como sou investigado, vou usar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Não precisa de HC. Quem fez isso foi o relator. E depois Que aprovado pelo quebra colegiado. sigilo antes de ouvir as pessoas aí. Olha, começou errado, não vai terminar certo. Agora, acusar a Polícia Federal indevidamente, levianamente, como aconteceu aqui, não é crível. É o novo Não advogado podemos do aceitar. deputado Luiz Miranda. Levantou E o usaram tom, ontem o Supremo levantou o Tribunal tom Federal. quando viu aqui protegidos dessa relatoria sendo acusados. O depoente está fazendo um esforço muito grande para sustentar aqui uma narrativa de que representava uma empresa que podia vender vacina para o Brasil. Ao longo do depoimento dele, várias situações foram levantadas, vários documentos foram apresentados, de maneira que
me parece bastante contraditório. Ele não tem vínculo formal com a empresa, não tem carta de apresentação da farmacêutica, disse que negociava em nome da vacina da AstraZeneca, mas que também não tem nenhuma confirmação, a empresa nega que tenha a empresa que ele diz participar como intermediária. Posteriormente eu apresentei alguns documentos e algumas tratativas que ele e o grupo dele teve com municípios, onde ele estava tratando em nome da Johnson. Ele disse que conhece a pessoa que mencionou, a pessoa disse que ele se apresentava como o diretor-geral da Johnson no Brasil. Enfim, a par de tudo que nós vimos aqui hoje, me parece se tratar de um grande estelionato, de um crime para tentar enganar municípios, estados, e o próprio Ministério da Saúde. Enquanto havia, e em certa medida ainda há, uma corrida em busca da vacina, atravessadores, estelionatários, se valendo desse apelo da sociedade por vacinas, tentaram aplicar aí golpes, vendendo o que não podiam entregar. Esse depoimento de hoje deixa uma coisa muito clara, que dentro do Ministério da Saúde, o sistema de controle está funcionando bem, porque essa proposta não avançou, essa proposta sequer foi avaliada, porque não passou pelo crivo inicial de segurança. Obviamente que esse cidadão não representava a empresa, a farmacêutica, isso está claro, sabe? É lamentável que a CPI gaste um dia para tirar depoimento de alguém que, salvo o melhor juízo, me parece pertencer a um grupo que tentou enganar prefeituras, estados, municípios. Lamentável, lamentável. Espero que a CPI possa apurar com mais profundidade essa questão e, sobretudo, que a Polícia Federal possa aprofundar nas investigações, que o Ministério Público cumpra o seu papel e puna esse tipo de gente que tenta tirar proveito de uma situação de caos para enganar as pessoas, para enganar... Há quanto tempo o senhor atua como intermediário de empresas para a venda de insumos na área farmacêutica ou médica? De quais outras empresas? Acredito aí que um ano e meio, mais ou menos. Sobre medicamentos e vacinas? Não, vacinas só foi começar a entrar. Mas medicamentos há um ano e meio? Medicamento, luva. Para essa empresa? Não, para outros parceiros. Quais outras empresas? Muitas, senadores. São, assim, várias distribuidoras. Sim, mas... Assim, por exemplo, tem uma no Rio, que é uma conhecida, que a gente opera junto, que é a Status. Tem várias empresas que buscam a gente intermedia, apresenta um medicamento para uma que quer comprar, a outra, e faz a junção e a aquisição do medicamento. O senhor já intermediou negócios relacionados a outros produtores de vacina, a outra empresa? A informação que eu tinha... Não, eu não estou perguntando de informação que tinha, eu estou perguntando as que Vossa Senhoria representava. Eu tive um convite... E que ofereceu? Eu tive um convite, inclusive com a carta de preposição para a venda da Sputnik de uma farmacêutica brasileira. Eu tenho aqui, senhora presidente, um conjunto de documentos de municípios que receberam propostas de vacinas oferecidas e tendo Vossa Senhoria como representante, sim, inclusive da Johnson & Johnson. Documentos de vários municípios. Pedi para mostrar na tela e o pessoal que está em casa acompanhar também. Todos esses eu vou depois juntar, senhora presidente, à mesa, esses documentos todos. Ele falando em nome da Johnson & Johnson. Mas eu queria colocar aqui um áudio, além dos documentos que estão ali apresentando. Não, excelência, falando. Para que Vossa Senhoria possa ouvir e rememorar algumas coisas. Pablo, boa tarde. Só para reforçar, obrigado aí pela participação na reunião. Você participou com alguns prefeitos
numa reunião em Zoom aqui com o Dominguete, que é o diretor-geral aqui da Janssen, e ele retirou várias das perguntas dos prefeitos, as próprias suas perguntas, estabeleceu aí, e foi ele próprio que lhe disse que aquelas lojas todas que você mandou ontem e hoje para nós, elas já foram acolhidas aqui pela Johnson, está reservada nesse lote de 25 milhões de doses que tem aqui. A primeira já chega agora, o primeiro tranche desses lotes chegam agora na semana que vem. Então, reforçando aquilo que já você ouviu na reunião e também os seus prefeitos que estavam junto com você, a reserva foi feita através daquela documentação que você me mandou. Só que agora nós temos que padronizar os pedidos, porque alguns pedidos vieram com algumas incoerências, outros pedidos vieram em português. Então eu mandei para você agora o modelo, o padrão da LOI. 15 segundos. Esse padrão é o que... Bom, essa reunião aconteceu, Vossa Excelência confirma? Com os prefeitos? Não. Nunca me coloquei como representante. Vossa Excelência da Johnson confirma Johnson. a reunião com os prefeitos, sim ou não? Sim, mas pela Davat ofertando o spot comercial que a Davat ofertava, sempre Então pela Davat. o senhor Isidro está mentindo? Sim, eu nunca me disse... Ele está mentindo? Sim, que eu falei que era representante da Johnson Johnson, nunca. Eu vou sempre pedir, da senhor Davat. presidente, que nós convoquemos aqui também. Sim, excelência. Mais esse representante. Sim, excelência. Ok, eu tenho vários documentos aqui, não declinei todos os municípios, vou encaminhar à mesa, todos com propostas. Sim, excelência. Desse grupo. Veio aqui dizendo que representava vacinas da AstraZeneca e a informação que nós temos é que se apresentava também como o diretor-geral da Johnson. AstraZeneca, que já negou que tenha qualquer representante para intermediar a venda de vacina, mas aqui se diz representante intermediário desta farmacêutica. Agora, senhor presidente, eu queria concluir a minha fala apenas dizendo e lamentando que o Brasil esteja sendo vítima desse tipo de picaretagem, de malandragem, de gente que se coloca como atravessador para vender o que não pode entregar. O meu estado de Rondônia foi vítima desse tipo de quadrilha. Nós recebemos lá propostas nessa mesma direção. Eu fiz reunião na Assembleia Legislativa, onde estava Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Governo do Estado e Assembleia para tratar desse tema. E eles estavam oferecendo vacina exatamente nesse mesmo formato. Só que não podia entregar. E não entregava. Infelizmente, a prefeitura da capital do meu estado acabou fazendo a encomenda de 400 mil doses de vacinas e depois estourou aquele escândalo nacional onde descobriram que o grupo que estava vendendo fazia parte, na verdade, de uma grande quadrilha. No meio de uma pandemia, brasileiros, brasileiras, municípios, estados e até o governo federal sofrendo a tentativa de se vender aquilo que não existe. Com relação à proposta de vantagens indevidas, é preciso apurar a fundo, mas é preciso apurar a fundo também quem se passou esse tempo todo como intermediário de venda de vacina, sem ter carta de apresentação, sem representar